Olá, sinta-se bem-vindo aqui no Atual, o site de notícias do Amazonas, o Expressão no Ar está no ar e hoje discute uma decisão da mesa diretora da Assembleia Legislativa que decidiu mudar a data de posse do governador eleito Amazonino Mendes. Antes era dia 5 de outubro, passou agora para o dia 10. Só que deu uma confusão na Assembleia Legislativa. O Atual foi lá, conferiu o bate-boca que aconteceu entre deputados, inclusive o vice-governador eleito Bosco Saraiva. Vamos ver aí a manchete e o destaque do Atual sobre isso que a gente está colocando. Olha, a mudança de data da posse de Amazonino gera bate-boca entre deputados estaduais e foi um bate-boca muito forte. Bosco Saraiva pediu respeito e disse, inclusive, que Abdala Frache, o presidente da Casa, não iria fazer da Assembleia Legislativa uma Câmara de Odorico Paraguaçu. Você lembra? Aquele personagem famoso na televisão? Vamos acompanhar também agora, antes de conversar com os jornalistas que já estão aqui, o Valmir Lima e também o Kleber Oliveira, que vão discutir conosco essa situação, um vídeo gravado também lá na Assembleia Legislativa, no momento mais tenso da manhã de hoje. Da quarta-feira, que é a reunião de debate e votação dos projetos, e que a posse seria no dia 5. A data foi dita por ele e comunicada a mim. Eu reclamei, ainda fui contrariado, por que não antes, na terça? Eu disse, não, vamos fazer na quinta. E eu acatei a decisão. Eu tratei com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. O vice-governador eleito tratou com o presidente da Assembleia Legislativa. E nós cuidamos, comuniquei ao doutor Amazonino Mendes da posse, e nós cuidamos da posse para o dia 5. Surpresa que eu tive hoje, a saber pela uma rádio, que havia indefinição de datas. Cobrei do presidente a manutenção da data do dia 5, conforme tínhamos combinado, cobrei de público da tribuna da Assembleia, e ele me disse que a mesa diretora havia se reunido e decidido que seria no dia 10. Teria se reunido ainda na semana passada. E eu estando na casa, ninguém me comunicou, ninguém comunicou nada, não há ata desta reunião. Se surgir ata agora será uma fraude, porque há membros da mesa diretora que não foram convidados para esta reunião que decidiu, portanto, não houve reunião, asseguro que não houve reunião da mesa diretora para redefinir data. Nós vamos, de forma regimental, requerer que a manutenção do dia 5 seja mantida. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas não é a Câmara Municipal de Sucupira, do famoso Odorico Paraguaçu. Não é. O presidente Abdala Frache não vai transformar a Assembleia Legislativa do meu estado, do estado do Amazonas, na Câmara Municipal de Sucupira. Isso ele não vai. Se o presidente mantiver a data... Pois é, e o presidente da casa é o Abdala Frache, que é aliado do governador interino Davi Almeida. E como eu citei ainda há pouco, os jornalistas Kleber Oliveira e Valmir Lima estão conosco aqui para debater essa mudança, que aquela briga, parece-nos, Valmir Lima e Kleber Oliveira, que estava restrita, entre aspas, ao Amazonino, que logo quando se tornou governador eleito, foi lá no TSE pedir para que a Corte de Contas não autorizasse mais pagamentos por parte do governo interino. Ficou uma briga ali entre os dois, o Davi Almeida e o Amazonino. Entrou agora essa discussão na Assembleia Legislativa, né? Bom dia a vocês. Bom dia, Patrick. Bom dia à audiência do Amazonas Atual no Facebook. Patrick, olha, a gente fica surpreso também com essas atitudes, né? Porque o que o eleitor espera, a população de modo geral espera, é que o governador que foi eleito tome posse, né? Eu fico me perguntando por que o TRE não determinou, né, o dia da posse do eleito. A diplomação está marcada para o dia 2 de outubro, né? Já foi uma data muito estendida depois da eleição, que ocorreu no dia 27 de agosto. Então, a diplomação só no dia 2, porque diz que tem que julgar as contas do eleito ainda, então era um prazo demorado aí. E o TRE marcou para o dia 2, mas não marcou o dia da posse, né? Por quê? Porque a posse é dada pela Assembleia Legislativa. Mas numa eleição normal, já tem definido o calendário eleitoral, já define também a posse, né? Tá definido em lei
que a posse dos eleitos é no dia 1º de janeiro, né? Por que não se define também a posse ou por uma resolução ou qualquer coisa, né? A posse do eleito em condições anormais, como foi essa eleição suplementar no Amazonas? Eu acho que falta isso, né? E falta também a Assembleia Legislativa, eu acho que precisa respeitar aí a vontade do eleitorado que elegeu um governador e precisa tomar posse. Eu acho que adiar não é um bom sinal, não é uma boa decisão, porque a população está esperando aí que o governador assuma o cargo. Inclusive, Valmir, o presidente interino da Assembleia, o Abdallah Frach, ele não justificou os motivos desse adiamento, né? Ele não disse o porquê dessa decisão, apenas anunciou, né, na manhã de hoje, lá na sessão, que estava mudado, o que gerou lá a reação dos demais deputados que se sentiram desrespeitados. Não foram consultados sobre essa questão, que na verdade ali não é o presidente da Assembleia que dá posse, é a instituição Assembleia, né? Então daí essa celeuma toda hoje na sessão da casa. Pois é, a gente observou que a primeira data que foi colocada, se vocês lembram bem, teria sido dia 2, né? Aí depois 2 de outubro. Aí depois colocou-se para o dia 5, todo mundo calado, tudo certinho, imagino eu que os convites já sendo protocolados, e de repente na sessão de hoje, Valmir, explode essa confusão. O que chamou a minha atenção é que o Bosco Saraiva já estava falando como vice-governador mesmo, agora na entrevista que ele concedeu, e dizendo que não vai aceitar, que vai interferir para que a data anterior do dia 5 seja mantida. Só que você colocou um ponto, o TRE parece que não está usando de sua própria atribuição para dizer, parou aí, está faltando por parte do TRE uma atitude mais forte? Não, o que eu falei, eu acho que deveria se fazer isso, né? Porque a posse de um governador em condições normais é no dia 1º de janeiro, né? Numa eleição suplementar, como não tem data definida, né, para acontecer a eleição, quem define é o TRE, ou o TSE também, né, junto com o TRE, junto com o TSE, deveria definir também a data de posse, né? O dia 2 era a data para diplomação, Patrick. Sim. Então o TRE definiu apenas a data de diplomação, né, dizendo, olha, dia 2 vai ser a diplomação. A Assembleia Legislativa poderia dar posse no próprio dia 2. Se a diplomação é feita de manhã, a posse poderia ser à tarde. Pois é, porque é um mandato tão curto, né? É uma coisa tão curta. Essa diplomação não precisa ser não é uma coisa festiva nem nada, é um ato de ofício protocolar, né? Só, né? Assim como a posse também pode ser um ato protocolar da Assembleia Legislativa, dizer, olha, então vamos dar posse aí. Isso pode ser feito rapidamente. Então, no mesmo dia, poderia ser feita a diplomação e a posse. Por que não? O Kleber, você acha que o Abdallah Frach está tendo alguma informação que ele não soltou ainda para adiar por 5 dias essa posse? Algo a ver lá com o TSE ou o STF ainda? Você acha que ele sabe de alguma informação e por isso está ganhando tempo para isso? Eu estou colocando esse ponto porque ele não justificou o motivo do adiamento. Patrick, né? Eu não sei, né? Eu não sei quais são os motivos, mas são duas situações aí que a gente tem que observar. Antes da eleição suplementar, né, uma disputa entre 2 grupos. O grupo do senador Eduardo Braga, que entrou na justiça para cassar o mandato do governador eleito José Melo e conseguiu, né, o pleito, mas não conseguiu assumir o governo. E a outra situação após a eleição suplementar, na qual foi eleito Amazonino Mendes, que a disputa entre os grupos partidários do Amazonas passou de Eduardo Braga com José Melo para Amazonino e Davi Almeida, né? Então se criou esse joguinho aí de interesses partidários que está desencadeando nessa polêmica de data da posse. Parece que o amazoniano, com toda razão, quer assumir logo o governo, porque já foi eleito, né, legalmente, legitimamente, conforme a lei, e o grupo contrário tentando, né, adiar o máximo possível isso. Eu não sei se o Abdallah Frach tem algum motivo para fazer isso, mas eu acho que o motivo principal tem que ser o cumprimento da lei, né?
Essa confusão de datas, inclusive, começou com o próprio TRE, que havia anunciado a diplomação para o dia 28 de setembro, no caso desse mês. Depois o presidente disse que não, que isso foi um erro do funcionário, que ia ser no dia 2, e agora está a Assembleia, que marcou dia 5, agora já não é mais dia 5, é dia 10. Então fica essa confusão aí que deixa confuso, inclusive, o próprio eleitor, né? Pois é, Valmir. E aí a gente entra numa discussão que é interessante nesse ponto de vista todo. O Amazonino ia arrumar a casa. Parece que bagunçou, não, a casa toda, mas essa casa está numa situação de desgoverno antes de começar. E o tempo é curto. E o tempo é curto, né, para fazer essa arrumação. Na verdade, Patrick, houve ainda, depois da eleição, depois do segundo turno da eleição, uma nova rodada de recursos no STF, né? São recursos que foram ajuizados no TSE, mas o destino é o STF, né? Porque, como é um recurso eleitoral, ele vai para o TRE para que o presidente despache, vai para o TSE para que o presidente despache para o STF, né? E o STF deve julgar ainda recursos que pedem, inclusive, o cancelamento da cassação. Da cassação, pede inclusive a revogação da cassação, né? E o Melo assumindo. Depois, recurso do Henrique Oliveira, por exemplo, pede que seja cancelada a cassação, né? Pede depois, se não for cancelada a cassação, pede que o Henrique assuma o governo, né? Porque ele alega que ele não praticou crime nenhum, né? Nesse processo lá de processo eleitoral. Depois ele pede uma série de outras coisas, tem pedido de eleição indireta, né, na Assembleia Legislativa, recurso do Podemos, né? Tem recurso do Eduardo Braga também pedindo para assumir a vaga deixada pelo Melo. Então tem uma série de recursos no STF que ainda precisam ser julgados. Mas eu acho que não justifica esse adiamento da posse, né? Se o STF decidir que tem que mudar, muda, mesmo eleito, mesmo tomando posse, ele vai. Agora, o que tem é o seguinte: tinha um calendário eleitoral que foi cumprido, né? Tem um calendário, ainda faz parte desse calendário eleitoral, a diplomação do eleito, que é no dia 2 de outubro, e a gente não sabe aí quando é que ele vai assumir, porque antes era dia 5, seria a posse, e a Assembleia, sem explicação, diz hoje que vai ser no dia 10, né? Gerou essa revolta. O Bosco Saraiva tem razão em reclamar, né? Porque estão na expectativa aí de assumir o governo, e a gente não sabe nem se vai ser no dia 10, porque pode ter uma outra decisão da Assembleia, porque tudo está na mão da Assembleia Legislativa, né? Então não tem uma definição de data para posse, né? Exatamente. Essa que é a realidade. Inclusive, nessa questão dos recursos, né, na Justiça Eleitoral e no próprio STF, o Henrique alega que o caso dele, né, é um caso semelhante ao da chapa Dilma Temer, né? Enquanto apenas a presidente, né, teve um mandato lá cassado pela justiça, né? O Henrique, no caso do Henrique, foi a chapa, né, do Melo com o Henrique. O que não aconteceu lá com a presidente Dilma, que só ela perdeu o mandato e o Temer assumiu. Esse é o grande argumento do Henrique para insistir em tentar assumir o governo do Estado. Só lembrando que o Atual fez uma reportagem que já está publicada no nosso site, mostrando como foi essa sessão tumultuada na Assembleia Legislativa essa manhã. Nossa equipe estava lá, você vai conferir tudo também. Inclusive, Patrick, tem um vídeo do momento em que o Bosco e o presidente Abdallah Freixo batem boca aí. Pois é, e ali é dita por eles como a casa do povo. Está longe de ser a casa do povo, hein, Kleber Oliveira? Eu acho que é mais a casa dos interesses partidários, né? Pois é, e você que segue a gente no Atual, tem se manifestado aqui, J. Onete está falando justificativa interrogação. Para quê?
Vão roubar tudo novamente, quem vai pagar a conta somos nós mesmos. Vergonhoso, diz o J. Onetti, que está com a gente também. Agora, essa situação poderia não ter chegado a esse ponto, na opinião de vocês dois, se, volto a dizer, a Corte Eleitoral do Estado tivesse feito sua obrigação, como ela faz nas eleições normalmente, quando acontece. Faltou a ação do TRE, o Valmir já colocou o ponto de vista dele. Então isso tinha como ser evitado, Kleber? Eu acho que não sei se essa questão da data da posse consta na resolução da eleição suplementar, né? Eu não a consultei, confesso que não a consultei. Mas pela determinação de eleição do TSE, geralmente já vem essa data limite, né, para posse. Eu acho que deve constar alguma coisa lá. Eu acho que o TRE deveria se manifestar sobre isso, sim. O Valmir tem razão. É isso, né? Bem, nós vamos continuar acompanhando. Você continue no nosso site, que é o atual.com.br, no nosso Facebook também. A qualquer nova informação sobre esse assunto, a gente vai passar diretamente para vocês. Por enquanto, mesmo que o presidente da Assembleia, Abdallah Frache, tenha marcado a nova data à revelia de outras situações dos outros parlamentares, principalmente do Bosco Saraiva, do dia 5 para o dia 10, nada está definido ao nosso ver. Muita coisa ainda pode acontecer. Atual, o site de notícias do Amazonas.